Dia todos, vou mostrar as operações que nós fizemos na sala, tá? Primeira operação que nós tivemos aí no dólar foi uma operação mal cedida, tá? Foi a partir desse candle, ele fechou com candle de absorção, né? Ele fechou com candle de absorção aqui. Se está na dúvida é só apertar aqui o botão, né? Ele vai deixar o ponto de controle lá embaixo, porque nós já temos, né, 3 candles afastados da EVOAP. 1, 2, 3. O que a gente aguarda? Aguarda um retorno com candle de absorção para tentar esperar uma virada. Depois que ele faz isso, a gente aguarda uma virada de box, vê como que veio essa onda, né, e tenta fazer uma operação, que foi na virada desse box aqui, tá? Desse box, ponto de controle aqui embaixo. Startamos uma entrada aqui, tá? Startamos uma entrada aqui. Entrada foi legal, tá? A única coisa aqui que a gente deixou um pouco passar um pouco é que aqui não era uma onda de impulso. Para ser uma onda de impulso, ele tem que ter aceleração no início e no meio, não somente aqui no final. Então ele teve aceleração aqui no final. Acho que foi o motivo que a gente tomou esse stop, né? Mas essa entrada aqui é uma entrada que eu faria. Praticamente, se aparecer todos os dias, eu faria essa entrada. Uma onda sem impulso, depois uma virada de box desse tamanho aqui em uma região de VWAP, depois de ter dado uma absorção. Então, aqui é uma entrada que realmente eu faço aí no mercado, tá? Vamos para a nossa segunda entrada. A primeira entrada aí foi com stop. Segunda entrada que tivemos aqui no dólar foi uma espécie aí de fundo duplo, né? Depois de o mercado ter esticado bastante, estávamos nesse momento aqui, ó, estávamos afastados aí a mais de 65 pontos, e ele faz uma espécie de fundo duplo com absorção. As oportunidades que a gente tenta pegar aí no mercado, tá? É esse tipo de oportunidade que a gente tenta pegar. Aí, após ele fechar esse candle, a gente procura uma estrutura aí no gráfico de Renko, né? Então, startamos essa segunda entrada aqui no dólar, tá? A partir desse box, virou esse box, a gente startou essa entrada, ponto de controle, volume dos últimos dois boxes, né? Se a gente pegar os últimos dois boxes, inferior ao volume de compra. A única coisa que estava incomodando era esse box aqui, com ponto de controle aqui, né? Mas esse aqui, se a gente fosse analisar um pouquinho mais criterioso, a gente teria uma iniciativa, né? Teria uma iniciativa aqui no início e no meio, caracterizando uma onda de impulso. Onda de impulso a gente não tenta entrar, a gente aguarda ele testar para depois fazer a nossa entrada, tá? Então acho que foi por esse motivo que nós tomamos esse stop, né? Aqui não é uma entrada tão nítida não. O que estava me segurando nessa entrada era esse box aqui, ó. Esse box de força, né? Esse movimento foi com swing de força. Swing de força contra swing de força, a gente procura não entrar, tá? A gente procura entrar swing de força contra swing não tão forte, aí a gente entra, tá? Então aqui era swing de força contra swing de força. Como é que você sabe que é um swing de força? Isso aqui a gente analisa pelos pontos de controle aqui no gráfico de box, né? Gráfico de box, ó, ponto de controle aqui, ponto de controle aqui, tá? Então, o que eu tenho? No início eu tenho uma aceleração e no meio também eu tenho uma continuidade, então é um swing de força aqui, ó. Agora no outro movimento de baixa, ponto de controle aqui, ponto de controle aqui. Então eu tenho um swing de força. Swing de força contra swing de força, a gente não fazemos nada. A entrada perfeita seria nesse momento aqui. A gente deveria ter aguardado um pouquinho mais, mas tudo bem, tá? Então, o que a gente teve aqui no dólar, tá? O que a gente teve aqui? Tivemos um stop, né? Um stop bem definido e uma entrada com stop. A gente analisando o contexto, não foi tão certo, tá? Essa entradinha aqui, tá? Não foi tão certa, né? Eu cometo erros também. Não foi tão certo. Então, o que nós temos? Uma entrada mal cedida no dólar. Então, a próxima entrada seria, né, para quem continua sendo com o mesmo nível de contrato, né, que vocês entram. Se você entra com 2, você continua entrando com 2. Se você entra com 1, você continua entrando com 1. Por quê? Quando a gente erra aqui, a gente não acrescenta aí no martingale, né, no gerenciamento avançado, porque se você tomar 2 stops seguidos, você vai ter que ir para o terceiro, né, terceiro martingale, que aí você teria que estar entrando aí com um número de contrato maior.